desta quinta-feira para discutir um pouco, debater sobre essa avalanche de anúncios que a Fórmula 1 fez nessa semana, mas mais especificamente aos anúncios que foram publicados nesta quinta-feira. Bem, do meu ponto de vista, enfim, a Fórmula 1 toma uma postura mais pragmática e começa a responder de forma mais satisfatória ao avanço do coronavírus e a tudo isso que implica para o esporte, né? Então ela começa já a pensar na sobrevivência das equipes, no trabalho das equipes, no próprio campeonato e no futuro, começa a se antecipar aquilo que pode acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses. Parece que, enfim, a Fórmula 1 também entendeu que realmente não tem como você colocar uma data, ó, vai começar em junho ou vai começar em julho. Ela já vem se antecipando. É claro que existe a intenção de começar o campeonato em junho, principalmente depois desses anúncios, né? Então, o Bahrein, o Vietnã, a Espanha, a Holanda são provas que estão adiadas, né? O GP da Austrália cancelado, o GP da China ainda suspenso, sem muita informação sobre isso, mas acredito que não volta de qualquer maneira nessa temporada, e o GP de Mônaco cancelado, né? Essa foi o grande impacto, na verdade, hoje, até mais do que a questão do regulamento, que eu vou falar já já, que a organização do GP de Mônaco, que também tem lá seus casos do coronavírus, inclusive o príncipe Albert testou positivo por coronavírus, então se justifica esse cancelamento. E é uma pena, né, porque o GP de Mônaco é um grande ícone do calendário ainda, que a corrida, nos últimos anos, né, as corridas não tenham sido tão emocionantes e tudo mais, muita reclamação por falta de ultrapassagens, enfim, né, é uma pista de rua, então é totalmente justificado esse cancelamento. E é importante também que partiu da organização do GP de Mônaco. Então, toda essa primeira parte de temporada da Fórmula 1 completamente cancelada ou adiada, né, dentro do cenário que nós temos vivido aí nessas últimas semanas no mundo, mais do que correto, né, toda essa ação. Então, eu acho que a Fórmula acerta em tentar se antecipar os fatos, adiar, mas principalmente essa decisão de colocar o campeonato, o regulamento, né, a mudança de regulamento para 2022 é mais do que acertada, porque ela vai amenizar também a questão dos custos, né, porque o que acontece? Todas as regras para 2020, se realmente o campeonato seguir mais para frente e tudo mais, vai valer para 2021. Então, essa transição vai ser um pouco mais larga, né, o que vai dar às equipes mais tempo para trabalhar, para desenvolver não só esses carros, mas os carros de 2021 essencialmente, né? Na verdade, a Fórmula 1 faz isso porque já prevê uma queda muito significativa da receita e as equipes dependem dessa receita, né? Lembrar sempre que é distribuído entre as equipes e quanto menos corrida, né? Quanto menos etapas, menos dinheiro para as equipes. Então, ela tem que compensar isso de alguma maneira. Então, a gente acredita, né, pelo que por esse movimento da Fórmula 1, da FIA, que essa decisão de postergar, né, as mudanças é também para compensar as equipes financeiramente, para que elas não tenham que gastar tanto nessas, quase numa super temporada e depois na temporada de mudanças mesmo. Ainda há muita coisa para ser esclarecida, como que vai ser essa transição, que já se fala em muitos recursos congelados, como chassi, caixa de câmbio, suspensão, tudo isso para reduzir os custos entre 2020 e 2021, então ficar um regulamento completamente estável, sem grandes mudanças e ainda sob o teto orçamentário. Então toda a parte do regulamento financeiro, aquilo que tinha sido aprovado no ano passado com relação ao limite de gastos, né, de 175 milhões de dólares, um pouco mais, quase 900 milhões de reais na cotação aí atual, né, mais a padronização de algumas peças, enfim, uma série de mudanças para redução dos gastos mesmo efetivamente, já vai valer para o ano que vem. Então a Fórmula 1 já está achando uma maneira de também regular isso, diminuir os custos para
providenciar, né, para fornecer essa sobrevivência, principalmente das equipes mais médias e das equipes menores, ou que tem menor orçamento mesmo desse grid, né? Então eu vejo com bons olhos, acho que a Fórmula 1 acerta nesse momento. É claro que foi uma decisão unânime das equipes. A Ferrari queria mais informações no dia na reunião de hoje, que começou, na verdade, começou na quarta-feira e se prolongou até hoje. A Ferrari queria mais explicações, algumas ramificações e tudo mais, mas aí no final das contas ela acabou aceitando aquilo que a Fórmula 1, Liberty Media, né, a FIA e a maioria das equipes estavam dispostas a fazer dentro desse acordo. Então ela acabou aceitando, e isso diz muito, né? Então fala muito sobre a união e todos estarem na mesma página. Então acho que é essa mais ou menos a mensagem que se passa nesse momento em que a Fórmula 1 então transfere a grande mudança, né, aquela mudança drástica de regulamento para 2021 e deixa 2020 e 2021 com o mesmo regulamento, e a mudança drástica aí sim passa para 2022, quando as equipes vão entrar de fato nessa nova era da Fórmula 1, com novo carro, novos tamanhos de pneus, motores, enfim, uma série de mudanças também com relação à distribuição da receita, né, todo um novo pacto da Concórdia, que na verdade a Fórmula 1 aí vai ter que resolver isso meio logo, né, nesse ano, porque é o último ano do atual pacto, então isso ela não vai poder fugir, né? Mas foi importante essa mudança, foi importante essa decisão de levar tudo para 2022 e dar esse tempo de desenvolvimento para as equipes e ao mesmo tempo de tentar reduzir os custos. Um dos pontos importantes também foi essa transferência das férias, né? Então ela deixa de ter as férias lá em agosto, no verão europeu, que é bem tradicional, né? Que normalmente existe essa determinação de fechar as fábricas por 14 dias, mas a Fórmula 1 e a FIA decidiram ampliar isso para 21 dias e antecipar esse final de março e também abril. Muito importante isso, não só por conta de impedir esse desenvolvimento maior das equipes com relação a esse campeonato, mas principalmente em função da saúde, né, da segurança dos funcionários que agora entram em férias mesmo. A maioria das equipes estão fechando entre hoje, quinta-feira, e o comecinho da outra semana, e permanecerão assim durante 21 dias até que possam voltar a trabalhar ou até que haja um controle, né, do avanço do coronavírus, mas também é totalmente incerto. Mesmo assim, é uma atitude muito interessante da Fórmula 1 e eu acho que ela acerta mais uma vez fazendo isso. Então, assim, de modo geral, acho que a Fórmula 1 de fato acertou, não só com relação à antecipação das férias, o adiamento das etapas com mais antecedência, né, mas principalmente essa decisão de adiar de fato essa mudança drástica de campeonato para 2022. Agora só fica a mesma questão de como isso vai funcionar, como essa transição vai ser. Eu acho que nos próximos dias ou na próxima semana a gente vai ter mais detalhes, quando tudo será realmente aprovado pelo Conselho Mundial da FIA, que vai selar, né, todo esse acordo. Vamos ver o que acontece. E aí, antes de encerrar esse vídeo, eu quero só que vocês deixem as suas opiniões e também digam o que vocês estão vendo com relação ao esporte nessa quarentena, hein? Estão vendo Netflix, Drive to Survive, vários filmes? Deixa aí nos comentários que eu vou ver mais tarde. É isso, gente. E, por fim, mesmo, se você não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Inscreva-se, deixa seu like aí e acione o sininho. Eu volto na próxima semana.